Você já sentiu aquele calor súbito subir pela nuca após um comentário passivo-agressivo de um colega? Ou aquele tremor nas mãos quando uma discussão familiar toca, pela 10ª vez, na mesma ferida aberta? Dizem que a raiva é um incêndio. Mas e se eu te dissesse que a raiva, na verdade, é um grito de proteção que perdeu o endereço de entrega? Nós fomos ensinados que sentir raiva é um fracasso moral, que pessoas evoluídas não se irritam. Mas a verdade é mais complexa e talvez mais libertadora. A raiva é uma emoção humana básica, selecionada pela evolução para nos proteger de ameaças. O problema não é a chama, é o que você escolhe queimar com ela. A raiva nos sinaliza que algo está errado. Um limite foi invadido, uma injustiça foi cometida, ou um objetivo pessoal está sob ameaça. Ela é, em sua essência, uma estratégia de resolução de problemas que tenta restaurar a justiça. Contudo, quando essa emoção se torna frequente, intensa e duradoura, ela deixa de ser um alarme para se tornar um traço de personalidade. No trabalho, ela se manifesta como sarcasmo e impaciência. Nos relacionamentos amorosos, como agressividade verbal. E na família, como explosões que deixam um rastro de culpa e tristeza. Neste ensaio, vamos mergulhar na psicologia da terapia cognitivo-comportamental e na filosofia do autocontrole, para entender que o manejo da raiva não é sobre supressão, pois suprimir é apenas estocar pólvora. Vamos aprender a construir o espaço entre o estímulo e a resposta. Vamos entender como a reestruturação cognitiva e a regulação emocional podem transformar o seu convívio social de um campo de batalha em um terreno de construção. Considere a história de Marcos. Marcos é um arquiteto talentoso, mas no escritório ele é conhecido pelo temperamento difícil. Quando um cliente pede uma alteração de última hora, Marcos não vê apenas um pedido de trabalho. Ele vê uma afronta pessoal, um desrespeito ao seu tempo. Ele sofre do que a psicologia chama de atribuição hostil, a tendência de interpretar situações frustrantes como se fossem causadas intencionalmente por outros para prejudicá-lo. Ao chegar em casa, o estoque de paciência de Marcos está zerado. Quando sua esposa esquece de avisar sobre um compromisso, a explosão é desproporcional. Ele grita. Depois vem o silêncio pesado. Marcos é vítima do transtorno explosivo intermitente. Talvez. Mas, acima de tudo, Marcos é vítima de suas próprias distorções cognitivas. As explosões dele são breves, duram menos de 30 minutos, mas o estrago nos relacionamentos dura semanas. Ele sente um arrependimento profundo logo em seguida, mas não sabe como quebrar o ciclo. Marcos, como muitos de nós, confunde a intensidade do que sente com a verdade do que acontece. Ele acredita que o mundo é um lugar injusto, onde ele precisa estar constantemente armado. No trabalho, o custo é a sua reputação. Em casa, é a erosão da intimidade. A dor de Marcos, e talvez a sua, é a percepção de que a raiva se tornou a única ferramenta em uma caixa que deveria estar cheia de recursos de comunicação. Por que reagimos assim? A ciência nos mostra que a raiva tem uma base neuropsicofisiológica. Quando a raiva atinge um nível crítico, as áreas cerebrais responsáveis pelo pensamento racional são sequestradas pela excitação fisiológica. É por isso que, no calor do momento, você diz coisas das quais se arrepende. Seu cérebro analítico foi desligado para dar lugar ao modo de sobrevivência. Pesquisas indicam que indivíduos com dificuldades no manejo da raiva muitas vezes apresentam um histórico de exposição a conflitos na infância. Eles aprenderam a ter raiva como uma forma de defesa primária. Mas a psicologia moderna, especificamente a terapia cognitivo-comportamental, nos traz um conceito fundamental: o traço de raiva versus a reação de raiva. O traço é a sua predisposição. A reação é a sua escolha técnica. E só encontramos a solução quando percebemos que, entre o gatilho, o comentário do colega, e a explosão, existe um processamento de informações que pode ser alterado. Estudos demonstraram que a reestruturação cognitiva,
O ato de identificar pensamentos automáticos como "ele está fazendo isso para me provocar" e substituí-los por evidências reais, produz o maior efeito no manejo da ira. Não se trata de pensamento positivo, trata-se de precisão intelectual. Se você muda a forma como interpreta a situação, você altera quimicamente a intensidade da emoção que se segue. A filosofia estoica ecoa essa descoberta científica. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Se você rotula um atraso como uma falta de respeito inaceitável, você convida a fúria. Se você o rotula como um inconveniente logístico, você mantém o controle. Como então reconstruir o nosso convívio? A prática começa no corpo antes de chegar à mente. A primeira ferramenta é o escaneamento corporal. Você precisa aprender a ler os sinais de fumaça: a taquicardia, a tensão na mandíbula, o calor no peito. Quando esses sinais aparecem, o tempo de reação é curto. É aqui que entra a estratégia do time out, ou sair de cena. Afastar-se da situação não é sinal de fraqueza. É um movimento estratégico para preservar a sua inteligência. Ao sair de cena, você utiliza a respiração diafragmática de ritmo lento. Isso reduz o estresse fisiológico e devolve o comando ao seu córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro. Uma vez calmo, o próximo passo é a comunicação assertiva. Existe um mito de que o oposto da agressividade é a passividade. Errado. O oposto da agressividade é a assertividade. A habilidade de expressar suas necessidades e limites de forma clara, sem atacar o outro. Em vez de dizer, "Você é sempre um irresponsável", a reconstrução propõe: "Eu me sinto sobrecarregado quando as tarefas não são entregues no prazo e preciso que combinemos um novo fluxo." Veja a diferença. Você saiu do ataque pessoal e entrou na resolução de problemas. A longo prazo, o tratamento eficaz envolve a flexibilização das crenças de injustiça e dos pensamentos do tipo "deveria", como "as pessoas deveriam agir como eu quero". Ao aceitar que o mundo é imperfeito e que o comportamento alheio está fora do seu controle, você recupera a posse da sua paz. Manejar a raiva não significa tornar-se um robô sem sentimentos. Significa tornar-se o mestre da sua própria força. A raiva bem utilizada é um combustível para mudar o que é injusto. A raiva mal dirigida é apenas um veneno que tomamos, esperando que o outro morra. No seu próximo conflito, no trabalho ou em casa, tente não lutar contra a emoção. Em vez disso, pergunte a ela: "O que você está tentando proteger agora?" E então, antes de abrir a boca, respire. Esse pequeno segundo de silêncio é onde reside toda a sua liberdade humana. Porque, no fim das contas, a maior vitória não é ganhar uma discussão, mas não perder a si mesmo no processo. Deixe um comentário abaixo. Qual situação social costuma testar mais o seu limite? Vamos conversar sobre como transformar esses gatilhos em portais de autoconhecimento. E não deixe de se inscrever e assistir ao vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Ele foi feito para ecoar na sua vida de forma positiva.